essa é a nossa primeira videoaula da EBD. Esses dias nós não estamos podendo ir na igreja e nem nas salas, então teremos algumas aulas por aqui. Mas é muito importante a gente seguir as recomendações dos médicos, essas regras, que é ficar em casa para nos protegermos, tá bom? Logo, logo isso vai passar e estaremos de volta. Nós estamos estudando sobre a vida de Davi. Nas aulas anteriores, nós estudamos com vocês sobre o Davi quando era menino, que ele cuidava das ovelhas, ele ajudava o pai dele, e ele fazia isso muito bem cuidando das ovelhas. Ele alimentava elas, dava água para as ovelhas, e também ele tocava harpa. Vocês lembram dessa aula que o Davi tocava harpa? Olha que ovelhinha. E o Davi era um ótimo pastor de ovelha. E onde o Davi morava, estava tendo alguns probleminhas. Os povos estavam em guerra. Tinha um povo lá chamado Filisteus, onde o Davi morava, que não gostavam do povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, que era a família de Davi, era o povo de Davi. E esses filisteus apareceram para lutar contra o povo de Israel, que era o povo de Davi. E esses filisteus mandaram uma pessoa para lutar contra o povo de Israel. Mas era uma pessoa muito assustadora. Eles mandaram um gigante chamado Golias. Esse gigante era enorme. A Bíblia conta que esse gigante tinha quase 3 metros de altura. Isso é muito grande. Uma pessoa muito grande. E esse gigante foi lá ameaçar o povo de Israel. Ele tinha armadura, ele tinha capacete, ele tinha lança, ele tinha espada, e ele foi lá todo forte, todo corajoso, ameaçar o povo de Israel. E ele zombava do povo de Israel. Ele chegava para o povo de Israel e dizia assim: quero ver quem de vocês vai ter coragem de lutar comigo. E o povo de Israel, com medo, fugia, saía correndo. Ninguém tinha coragem de lutar contra esse gigante. E tinham uns irmãos do Davi que estavam lá ajudando nessa guerra. E o Davi obedeceu a ordem do pai dele e ele foi visitar os irmãos dele para saber como eles estavam, se estava tudo bem. E Davi foi lá. Davi era um menino, ele era pequeno. Quando Davi chegou nesse lugar onde estavam todos os soldados em posição de guerra, e que ele viu esse gigante Golias, ele não gostou nem um pouquinho do que o Golias estava fazendo contra o povo dele. E então, Davi quis saber um pouquinho mais e ficou perguntando: quem é esse gigante que fica desafiando o povo do Deus verdadeiro? Quem é esse gigante? E o Davi foi se informando e foi perguntando quem era esse gigante. E as pessoas disseram: ele é Golias, mas ainda não apareceu ninguém que tivesse coragem para lutar contra esse gigante Golias. E então o Davi lembrou de uma coisa: ele confiou em Deus, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, ele não ia permitir que um gigante, mesmo sendo um gigante, ameaçasse ou fizesse alguma coisa contra o povo de Israel. E então ele se encheu de coragem e ele foi falar com o rei e com os outros soldados que ajudavam o rei: me deixem ir lá desafiar esse gigante, eu vou lutar contra o gigante. Mas ele era só um menino. E aí perguntaram para ele: mas Davi, como você, que nem é soldado, você é pastor de ovelha, como que você vai enfrentar esse gigante? E então Davi lembrou: olha, eu como pastor de ovelha, eu nunca deixei que os leões comessem as minhas ovelhas. Eu nunca deixei que os ursos comessem as minhas ovelhas. Toda vez que aparecia um leão para comer as ovelhas, que aparecia um urso, eu defendi elas e eu matei esses bichos. Eu matei eles com meu estilingue. Na Bíblia está escrito funda, que é uma arma ou um instrumento parecido com esse. E Davi lembrou que ele tinha habilidade com isso. Ele sabia manusear isso muito bem, ele treinava bastante. Ele conseguiu matar alguns bichos ferozes e grandes com esse instrumento. Então ele lembrou que ele tinha essa habilidade. E também ele tinha fé
fé no Deus verdadeiro, que Deus ia com ele, Deus ia ajudá-lo a vencer essa batalha em nome de Deus pelos povo de Israel. Claro que a maioria das pessoas riram, né? Porque ninguém achou que seria possível Davi vencer o gigante Golias. Mas ele foi, porque ele teve coragem, acreditou em Deus e ele foi. E então o rei ofereceu a armadura dele para o Davi se proteger. Só que a armadura do rei era tão grande, que não serviu em Davi. Ele vestiu o capacete, ele vestiu a armadura, mas estava tudo muito pesado. Davi não tinha costume de usar essas coisas. Aí ele falou assim: olha, quer saber? Isso aqui está me atrapalhando, eu não sei usar essas coisas, então faz o seguinte, eu vou tirar e eu vou lá falar com esse gigante, enfrentar esse gigante com a arma que eu tenho, com a arma que eu sei usar. E foi. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Ele foi com o estilingue dele. Quando ele chegou com esse estilingue desse tamanho, é claro que ele levou a arma dele, ela precisa de umas pedrinhas para funcionar. Então Davi tinha 5 pedrinhas que ele pegou no ribeiro. Ele pegou 5 pedrinhas no rio. Isso é uma pedra que o Davi pegou no rio. E aí esse instrumento funciona com a pedra. Você coloca a pedra aqui e você estica e ela voa longe. Lógico que tem que treinar bem para ela acertar direitinho no lugar aonde você espera que ela vá. Mas o Davi tinha treinado isso por muito tempo, ele tinha habilidade. O estilingue que o Davi tinha era um pouco diferente. Na época, tinha que girar para a pedra tomar velocidade, mas ele sabia usar. E ele foi. Quando ele chegou na frente do Golias, o Golias deu risada dele. O Golias deu risada dele. Falou assim: o que é isso? O que é isso? Quem é você? Você vai me enfrentar com essa funda, com esse estilingue. Isso aí é coisa para enfrentar animal. Não sou cachorro. Quem que você pensa que eu sou? E deu risada. Ele zombou do Davi. Ele deu risada, porque isso não era possível enfrentar um gigante apenas com uma funda, com um estilingue. E aí o Davi disse uma coisa para o gigante muito, muito importante que está aqui na Bíblia. Em 1 Samuel 17, está no versículo 45, está escrito assim, o que o Davi respondeu para o Golias: você vem contra mim com espada, lança, dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. E assim foi. Então o Davi pegou uma pedra com uma funda, ele atirou, ele girou, atirou essa pedra com força. Essa pedra foi na testa do Golias, deixou ele tonto, claro, né? Porque deve ter sido uma pedrada e tanto. E o Golias caiu de cara no chão. Depois que isso aconteceu, o Davi não tinha uma espada. Então ele pegou a espada do Golias, ele subiu em cima do gigante Golias e matou o Golias. E assim foi a vitória do povo de Israel contra o gigante Golias, porque o Davi, ele foi em nome de Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Será que a pedra do Davi era mágica? Não. Será que o instrumento do Davi, a funda ou o estilingue, era mágico? Não. O Davi, ele foi porque ele
creu em Deus. Primeiro, ele foi em nome de Deus porque ele creu em Deus. E depois, segundo, ele teve coragem. E a Bíblia nos ensina que devemos ser forte e corajoso. Temos que crer em Deus, ser forte e corajoso. E Deus nos dará a vitória. Que possamos ser obedientes como Davi, ele obedeceu. Temos que ser forte e corajoso. E ter fé também é muito importante no momento da angústia, no momento da dificuldade e da adversidade. Agora nós vamos fazer uma oração, tá bom? Na EBD a gente canta uma musiquinha para as crianças na hora da oração. Então eu vou cantar a musiquinha aqui, tá bom? Deus está aqui, eu sei disso muito bem. Vou falar com Ele agora, que me escuta e me quer bem. Cruzo os dedinhos das minhas mãos, fecho os olhinhos em oração, abaixo a cabecinha em atenção, falo com Jesus em meu coração. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe hoje ao meu coração. Senhor Jesus, me ajuda a crer em Deus e a ser forte e corajoso como Davi. Que nesses dias de dificuldade fortaleça a fé no meu coração, fortaleça a minha coragem, que eu não tenha medo de nada. Senhor Jesus, nos ajuda nesse momento, nos dando saúde, para não ficarmos doentes. Cuida de mim e da minha família. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima.